Olá pessoal, estamos aqui dando início a mais um Papo Imunizado. Faz tempo que a gente não conversa, né, Gustavo? Bastante. E tem muita coisa pra gente falar, né? O assunto não para. Vamos falar um pouquinho aqui pra gente usar esse nosso talk show para combater a desinformação. A gente podia começar falando hoje sobre a nova vacina, Sim. a Pneumo 15, né, contra pneumococo, contra 15 tipos de pneumococo. É uma novidade ter vacina contra pneumococo? Como é que tá? Veja, a vacina pneumococo, ela já existe há bastante tempo e já faz parte, inclusive, do próprio PNI há bastante tempo. Certo. Agora, o pneumococo, ele, assim, talvez seja a bactéria com maior implicação em casos graves e de óbito em crianças, sem dúvida, né? Quadros pulmonares, meningites, otites, enfim. E as vacinas que estão disponíveis não são exatamente iguais, né? O PNI, a Pneumo 10, hoje no privado a gente já tem a Pneumo 13 que tem alguns sorotipos a mais, e a Pneumo 15 está trazendo dois sorotipos novos, né? O 22 e o 33F, e uma melhor performance aparentemente contra o Pneumo 3, que são cepas importantes na patogenia do pneumococo. Agora, ainda não há assim uma evidência robusta para que quem já é vacinado pela Pneumo 13, pelo menos se você não tiver nenhuma imunodeficiência, se você não for um grupo de grande risco do pneumococo, para que precise ser revacinado com a Pneumo 15. Porém, as vacinas 13 e 15 são totalmente intercambiáveis. Se você já começou seu esquema com a 13, pode passar para 15. Se você já tomar uma 15, você pode voltar para 13. Então, bora dar um exemplo. A criança que acabou de nascer vai fazer aquelas vacinas lá com 2 meses. Aí não chegou ainda na clínica a Pneumo 15. Sim. Aí toma a Pneumo 13 e dá para continuar o calendário 4 e 6 com a 15. O calendário é idêntico, né? Massa. 2, 4, 6, reforço depois do primeiro ano, com 15 meses, entre 13 e 15 meses. E ela pode ser intercambiada a qualquer momento. Ainda não existe essa evidência de que ela é totalmente intercambiável com a 10, que é feita no PNI. Então, isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho. Mas a Prevena 13 você pode tomar tranquilamente, você não precisa ficar esperando a 15 chegar. Você toma a 13, quando tiver a 15 disponível, que vai ser em breve, você já pode dar seguimento com a Pneumo 15. Entendi. Então, essa parte mais de intercambiável é isso, né? Se eu começar o esquema vacinal com um tipo, se eu posso continuar com outro. Então é mais ou menos isso, né? Então, apesar dessa palavra ser complicada, né, de intercambiável, o que ela significa é que eu comecei o esquema com a 13, eu posso continuar com a 15, né? Desse mesmo jeito. A qualquer momento. A qualquer momento. A gente só não tem estudos dizendo que se eu comecei com a 10, se eu continuar com a 15, se a gente vai garantir a imunidade. A gente não sabe se precisa zerar e começar novamente com a 15. Se você precisaria recomeçar, né, com a 15. Maravilha. Quando a gente fala de pneumococo, todo mundo pensa em pneumonia, mas é uma bactéria que ela é é multitarefas, ela não fica restrita a pneumonias, né? Ela pode causar otite e até meningite, né? Com certeza. A gente também, isso é uma coisa interessante, porque a gente costuma associar meningite bacteriana só ao meningococo. Talvez até pelo nome da bactéria. Isso. Mas o pneumococo é um agente importante de meningite, inclusive pacientes pequenos, né? Jovens, e é prevenido pela vacina. Então é uma forma de você prevenir também meningite e otites e pneumonias graves. E sem dúvida, principalmente quando a gente tem temporadas de infecções virais, o pneumococo muitas vezes se aproveita dessa queda de imunidade que o vírus traz para sobrepor a sua infecção, né? E são infecções graves, purulentas, derrames pulmonares, enfim. Leva a UTI, né? Podendo levar a óbito, Podendo levar a óbito, sem dúvida. Maravilha. Só para explicar, quando a gente pega esses números, né, Pneumo 10, Pneumo 13, Pneumo 15, é a quantidade de sorotipos de pneumococo protegidos por essa vacina, né? Em alguns locais no Brasil, por exemplo, tem se destacado infecções mais graves pelo 19F. E aí você falou uma coisa importante, né? A cada tipo de vacina a gente está aumentando a quantidade de proteção que a gente tem. Então não é que a pessoa vai entrar no desespero, como se eu tenho a Pneumo 10 do SUS, eu tenho que correr para vacinar para 15. Não é que está tendo uma epidemia desses outros tipos. Mas para garantir uma proteção mais ampla, vale a pena, na possibilidade, fazer o esquema mais completo. Sem dúvida. E assim, não é só também a quantidade de sorotipos, né? Quais sorotipos estão envolvidos na vacina é importante. Sim. Porque tem aqueles que são mais agressivos ou que são mais frequentes nas diversas regiões.
E no caso da pneumo 15, tem essa peculiaridade que, por exemplo, o sorotipo 3, que já era Presente na 13, parece que ele tem uma performance um pouco melhor, que a 15 tem uma performance um pouco melhor. Aí quando a gente fala assim que não justifica você recomeçar a sua vacinação, é porque os sorotipos que ela acrescenta, e mesmo essa proteção que ela apresenta com 3, ainda não está demonstrado que isso tem um grande impacto na vida real, né, sobre o risco de você ter casos graves de pneumococo ou óbito. Muito bom falar sobre isso. E outra coisa importante é falar sobre efeitos colaterais. Nos estudos iniciais, assim, os efeitos colaterais, a vacina é extremamente segura, os efeitos colaterais e reações semelhantes à da pneumo 13, né, que é uma vacina bastante tranquila, né, reações mais locais e febre baixa, enfim, sem grandes efeitos colaterais. É isso, pessoal. A gente já deu uma revisada aqui muito boa. Você já agora termina bem informado sobre essa vacina nova, sobre a tal pneumo 15. A gente já viu que não tem assim, eu não tenho a vacina pneumo 15, preciso correr para vacinar. A gente não precisa desse desespero, mas na possibilidade, se você tem essa oportunidade, vale a pena a gente seguir o calendário com a pneumo 15 nos nossos pequenos. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.